Diz assim a palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu não sei do seu gosto musical, mas eu gosto de umas bandas esquisitas e pouco conhecidas. Minha mulher sofre muito com isso quando está no carro comigo. Ela tem que ouvir umas coisas meio estranhas. Não que eu tenha alguma paixão por só ouvir o que ninguém está ouvindo. Eu também ouço algumas bandas mais conhecidas. Mas existe muita beleza desconhecida do mainstream aí, das músicas do momento. Só que tem uma coisa sobre o meu gosto musical que é um pouco peculiar, que até hoje eu não entendi, certo? Que eu vou compartilhar a minha vergonha com vocês essa noite, tá? Eu tenho uma predileção esquisita, mas duradoura, por bandas de Curitiba. Não me pergunte, eu não sei explicar porquê, mas em alguma coisa na poesia de certas bandas lá do sul do país me toca de um jeito meio especial. E recentemente eu encontrei mais uma dessas bandas esquisitas que eu escuto de Curitiba. A banda se chama Tuyo. Ele se descreve como uma banda de afrofolk futurista. Eu avisei que era estranho, certo? Mas eles têm uma música chamada Conselho do Bom Senso, que eu ouvi até minha esposa não querer me ver mais em casa, de tanto que eu ouvia em looping a canção. E o pior é que a música é curtinha, então ouvir ela em looping deixa a experiência pior ainda. Mas o refrão da música diz uma coisa interessante. A música fala basicamente sobre o esforço de se colocar no próprio lugar, seja na percepção das próprias limitações, seja numa busca por se impor a um lugar que é nosso por direito. O refrão simplesmente repete a frase: segura na âncora e pula no mar. Segura na âncora e pula no mar. A ideia é que essa frase simples comunica que existe um esforço da nossa parte, dentro da estrutura da canção, por segurar em algo que nos dê ainda uma firmeza com o navio e pular em um lugar e nos colocar em um ambiente revoltoso que não é comum. Uma âncora serve para prender uma embarcação com um solo no fundo do mar. Navios gigantescos possuem âncoras gigantescas, e mais de uma âncora às vezes. As âncoras são úteis quando o barco tem que ficar parado em um lugar específico, ou durante momentos particulares de tempestade. Você não segura uma âncora, mas a âncora te segura. Ao nos mandar segurar a âncora, então a canção diz para nós não simplesmente recebermos de forma passiva a segurança da âncora, mas nós nos agarrarmos àquilo que deveria nos manter firme no meio da tempestade. Mas segurar na âncora para quê? A música diz: segura na âncora e pula no mar. Você não segura no âncora para pular no mar. Ao contrário, a âncora serve para te manter em segurança quando você não quer cair no mar. O refrão, então, diante disso, parece nos incentivar a uma postura mais ativa diante das tempestades. O refrão diz que nós não vivemos a postura de homens amedrontados em mar tempestuoso, tremendo pelo tamanho das ondas. Mas nós vivemos a postura de quem, com mãos fixas na âncora, tem a força moral de se lançar nas águas turvas da vida. É por isso que a frase da canção, que se repete muito, eu vou me colocar no meu lugar, diz algo tão importante e tão forte. Nos colocarmos no nosso lugar significa se manter agarrado a algo que seja forte o bastante para nos permitir andar sobre águas de tempestade. E eu acho que esse espírito ilustra bem aquilo que Hebreus 6, 13 a 20 quer dizer aos nossos corações. A segurança de uma âncora
que nos permite pular de cabeça no mar das desesperanças da vida. É isso que temos no verso 19, do texto que a gente está lendo aqui de Hebreus 6. O autor da epístola diz que temos esta esperança por âncora da alma. Descobrir que esperança é essa, então, vai fazer com que a gente entenda qual é a âncora segura que a nossa alma consegue se situar para que Cristo seja a esperança que nos mantém firmes. No capítulo passado, que a gente lidou na leitura do texto, a gente aprendeu que nós podemos ter uma esperança, uma certeza da esperança futura, porque Deus nos deu um amor sobrenatural por Ele e pelo próximo. A gente viu isso no texto passado, no sermão passado. E é um tom de responsabilidade pessoal diante da nossa fé. Foi porque Deus nos deu um amor a Ele, foi porque Deus nos deu um amor ao próximo, que a gente permanece firme com a certeza da esperança. No texto que a gente leu hoje, traz uma ideia aliada a isso e fala diretamente sobre nós aprendermos de uma certeza da fé em outra base. A base de um cuidado de Deus em manter as suas promessas. E a gente falou sobre isso um pouco no semana passado, sobre a ideia de Deus não ser injusto de esquecer a nossa fidelidade. A gente vai ver hoje justamente sobre como Deus dá uma âncora para as nossas almas através da sua fidelidade. E Ele faz isso de 3 formas no sermão de hoje. Em primeiro lugar, o verso 13 ao verso 15 fala que a nossa alma está ancorada nos exemplos da fidelidade de Deus. Em segundo lugar, do verso 16 ao verso 18, a gente lê que a nossa alma está ancorada no caráter verdadeiro de Deus. E em terceiro lugar, no verso 19, nós vemos que a nossa alma está ancorada no sacerdócio superior de Cristo Jesus. São essas 3 coisas que a gente vai olhar hoje e ver sobre como encontramos uma âncora para a nossa alma através desses 3 elementos. Vamos então para o primeiro ponto. Nossa alma está ancorada nos exemplos de fidelidade de Deus. A gente lê isso no verso 13, verso 14 e verso 15, onde diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Jurar nem sempre é pecado, certo? Existem momentos em que jurar é apropriado. É o que nós fazemos nos votos de casamento. É o que fazemos diante de tribunais, onde prometemos falar apenas a verdade e nada mais do que a verdade. Deus jura. E Deus jura no estabelecimento da sua aliança. O verso diz que Deus fez a promessa a Abraão e, não tendo ninguém acima de si para jurar, jurou por si mesmo. Se você lembrar a história de Abraão, que vem ali de Gênesis capítulo 22, a gente lê Abraão sendo alguém escolhido por Deus para sair de sua terra, sair do meio de sua parentela e então ser levado a uma terra diferente da terra que era de sua família. Deus chega a Abraão e Deus promete que de Abraão nasceria e cresceria uma grande nação. O que aconteceu depois disso? Deus promete a Abraão que ele seria frutífero, uma grande nação viria dele. Então ele dormiu e quando ele acordou, estava lá todo o povo de Israel. Isso aconteceu? A gente sabe que não. Abraão já era idoso. Sarai, sua mulher, na época, depois se tornou Sara, era infértil e também idosa. Quando Abraão, na época Abrão, conta para Sarai o que Deus havia prometido, Sarai ri. Ela zomba de Deus. Sendo eu já velho, sendo tu já velho, a gente ainda vai ter o prazer de ter filhos? Mas Abraão se apegou à promessa. Deus prometeu a Abraão e Abraão creu. Passa mais de uma década e o filho não nasce. Deus fez uma promessa, a promessa não se cumpre. Eles tentam dar um jeitinho. Eu tenho uma serva, Agar, serva, você pode, quem sabe, ter uma filha com a serva, pode ser o jeito que Deus quer usar. E nasce Ismael desse jeitinho, mas Deus não é o Deus do jeitinho. E ali não foi a promessa se cumprindo. Nasce Isaque, de forma sobrenatural. Uma mulher infértil e idosa, de um homem já idoso, que tem um filho. A promessa da grande nação que viria através de Isaque. Isaque já é menino crescido. E Deus aparece a Abraão e pede que Abraão entregue o seu filho em holocausto. Isso é uma história muito doida. É muito estranho porque a promessa de Deus havia finalmente se cumprido. Eles achavam que era absurdo. Como é que pode? Já estou velha, como é que eu vou ter criança? A criança nasce, a criança cresce. Era o cumprimento da promessa. E Deus pede que eles sacrifiquem a promessa. Abraão pega o seu filho de manhã,
E Abraão leva o seu filho ao sacrifício. Sobem o Monte Moriá. Você sabe como era um sacrifício naquele tempo? Ele não ia simplesmente matar o seu filho. Ele precisaria fazer uma fogueira, deitar o seu filho, atear fogo para que a carne fosse queimada. Mas Abraão tinha certeza que se Isaac era a promessa, se Isaac era o filho da promessa que Deus havia dado, das cinzas de seu filho, Deus poderia erguer uma grande nação. Deus não deixa que aquilo aconteça. Deus estava provando a fé de Abraão e sua confiança no Senhor. Mas o coração de Abraão é provado ali. E Abraão demonstra crer plenamente naquilo que Deus lhe prometeu. Ele não viu todas as famílias da terra sendo abençoadas através dele naquele momento, mas ele já cria na fidelidade daquilo que Deus prometeu a ele. Gênesis 22, 16 a 18 diz assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deus jura por si mesmo. Juro por mim mesmo, diz o Senhor. A história de Abraão aqui é interessante e é muito sagaz que o autor aos Hebreus use a história de Abraão como exemplo de fidelidade divina, considerando que esses homens estavam passando por tribulações terríveis. Assim como Abraão passou a ser ordenado a sacrificar seu filho Isaque depois de anos esperando a promessa. Imagina o sofrimento de Abraão, esperando aquilo que Deus o prometeu. Imagina o sofrimento de Abraão, indo entregar o seu filho em sacrifício. Os irmãos que receberam a carta aos Hebreus tinham largado tudo, abandonado tudo na diáspora, abandonado tudo na perseguição que se deu com a morte de Estevão. Estavam perdidos pela Ásia Menor, tentando sobreviver. E o que o autor faz é lembrar de Abraão. Abraão foi um homem que permaneceu fiel no meio da dificuldade. E ele permaneceu fiel porque ele creu naquilo que Deus disse. Abraão pôde entregar tudo a Deus. Abraão pôde aguentar firme, crendo no Senhor no meio da provação e da dificuldade, porque Abraão acreditou que Deus era fiel. Porque Abraão acreditou que Deus ia cumprir as suas promessas, porque Abraão não duvidou da palavra de Deus. Não é isso que a gente precisa quando as coisas estão más? Porque fácil a gente duvida da bondade de Deus? Porque fácil a gente para de crer nas suas promessas? Porque fácil a gente começa a duvidar daquilo que diz a palavra? E basta os ventos baterem um pouco mais forte nos cascos dos nossos barcos. Basta o som da tempestade tintar ao fundo. Basta a gente ver à nossa frente os raios brilhando e a gente começa a temer. A gente parece os discípulos dentro daquele barco, diante das tempestades, com Jesus lá dentro, tremendo, temendo, acordando Jesus, dizendo: meu Deus, você vai deixar a gente morrer? Você não está vendo o que está acontecendo aqui em volta? A gente vai afundar. E Cristo os repreende por não crer, por não ter fé, por não confiar na fidelidade do Senhor. O que esses homens precisavam naquele momento era lembrar dos exemplos da fidelidade de Deus. Eles são lembrados do exemplo de Abraão, para que, olhando aquilo que Deus fez em sua fidelidade na vida dos outros, eles pudessem crer na fidelidade de Deus em sua própria vida. O motivo pelo qual muitas vezes a gente não acredita em Deus é porque a gente falha em perceber como Deus é alguém crível, como Deus é de confiança, como Deus nunca volta atrás em suas promessas. A gente não acredita porque a gente não tem alguém que dê testemunho de Deus. Se alguém chega para comprar um produto na sua mercearia e pede ali um fiado, se você nunca viu antes na vida essa pessoa, aí você não vende. Mas aí os seus colegas que também tem mercearia dizem: não, cabo é bom pagador, nunca ficou em dívida aqui, nunca deixou de pagar, esse aí paga bem. Aí você fica tranquilo. Nós mesmos falhamos em gastar tempo observando os exemplos de fidelidade de Deus na vida dos outros, na vida dos personagens bíblicos, na vida dos heróis da fé. O autor aos Hebreus passa o capítulo 11 inteiro mostrando como Deus foi fiel na vida de muitas pessoas. E nós não gastamos tempo observando como Deus foi fiel na vida dos personagens bíblicos, na nossa vida, ao longo da nossa própria existência com Ele, na vida de outros irmãos da igreja. Nós precisamos de exemplos de fidelidade de Deus se nós queremos continuar crendo em suas promessas.
Precisamos de repertório acerca do Senhor, de exemplos para citar, de histórias para lembrar, para quando os dias forem maus, você poder pensar, não, mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar. Nos primeiros anos do meu casamento, 2 coisas aconteciam todo mês. Todo mês a ex engravidava e todo mês a gente falia, certo? Porque sempre no fim do mês era isso. A ex achava que estava grávida e eu achava que não tinha mais R$1, né? E que a gente não ia mais pagar conta nenhuma. E que a gente ia voltar para casa da minha mãe, porque o dinheiro vai acabar, né? Aí, segundo mês de casamento, mesma coisa. Eu achava que estava grávida e eu achava que não tinha mais R$1, né? E que eu não vai mais viver, a vida acabou, perdemos todo o dinheiro e agora o que será de nós? E todo mês eu achava que não ia dar para pagar as contas. E todo mês o dinheiro estava acabando. E todo mês não tinha de onde tirar. E todo mês não tinha, e todo mês não dava. E sabe o que aconteceu? Faz 6 anos de casado e todo mês deu. E com o tempo, sabe o que aconteceu? Eu parei de ficar preocupado. Rapaz, eu estou cuidando da minha vida financeira direitinho, estou orando, estou sendo generoso, estou fazendo nada de errado, estou cuidando aqui de tudo. Deus está no controle. Deus prometeu que nunca vou ficar com fome, que nunca vou ficar nu na rua sem ter como me vestir, que tendo o que comer, tendo que se cobrir, satisfação, tudo bem. De que ele nunca viu planta sem estar vestida, nunca viu passarinho morrer de fome. Deus está cuidando todo mês. Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar preocupado? Mas eu já tinha ouvido várias vezes na minha vida pregações sobre isso. Eu já tinha lido isso na Escritura várias vezes. Já tinha visto músicas acerca de crer na bondade de Deus e nos sustentar 1 milhão de vezes na minha vida. Pastor pregou na igreja, Sermão do Monte, eu ouvi. Mas sabe o que não tinha acontecido ainda? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto Deus de novo cuidar de mim, quando eu não tinha como pagar minhas contas. Sabe qual é o nosso problema? A gente ouve, as pessoas contam, a gente lê, a gente canta, mas a gente não tem a experiência, a gente não vive, a gente não passa por isso, a gente não conta as tantas vezes que Deus cumpriu suas promessas em nossa vida. Ele cumpre suas promessas, Ele é fiel, Ele cuida de nós e a gente esquece. A gente não memora, a gente não guarda, a gente não aprofunda aquilo dentro de nós. A gente tem uma Bíblia inteira, cheia de exemplos de Deus cumprindo as suas promessas e sendo fiel com o seu povo. Sabe o que a gente faz? Eu gosto de ler os Salmos, pastor. Salmos eu gosto de ver um salmo aqui e ali. Não, o Antigo Testamento é muito difícil, eu gosto de ler umas cartas de Paulo, que é mais legal. Esse monte de história, eu não gosto de história, pastor. Esse monte de relato de coisas, sabe o que acontece? Você perde os exemplos. Você deixa de ver como Deus agiu ao longo da história. E você não feixe de proposições doutrinárias. Você é uma vida. Você é uma história. Você é um acontecimento. E se você não tiver exemplos de outros acontecimentos, de outras vidas, de outras histórias, como é que você vai saber o modo como Deus cuida de seu povo? Você não tem os exemplos de fidelidade porque você não os procura. Porque Deus foi fiel com o seu povo. De novo, de novo, e de novo, e de novo. Quando nós não lemos isso na Escritura, quando nós não ouvimos isso nos sermões, quando nós não cantamos isso na igreja, quando nós não procuramos obras que expliquem isso, quando a gente não senta com irmãos da igreja para saber a respeito do assunto, a gente perde algo que tem que ser um tônico para a nossa fidelidade. A gente perde a profundidade da âncora das nossas almas. E nossa alma está mais ancorada no Senhor quando a gente crê mais profundamente na sua fidelidade. E cremos mais profundamente na sua fidelidade vendo os exemplos de fidelidade de Deus ao longo da história, ao longo daquilo que Ele fez na Escritura. Manter a alma ancorada, irmãos, envolve esperar com paciência. É isso que aquilo que Deus fez na vida de Abraão nos ensina. Termina no verso 15 dizendo: e assim depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Esses homens estavam no sofrimento, não tinham nada, saíram fugidos, perseguidos por serem cristãos. E ele nos lembra da fidelidade de Abraão, da fidelidade de Deus com Abraão, em Abraão ter esperado com paciência. E deixa eu te contar, quando você está sofrendo, a última coisa que você quer é esperar. A última coisa que você quer é ter paciência no sofrimento. Você só quer que passe logo. Quando a conta está no vermelho, tudo que você quer é que se resolva. Quando dói o seu corpo, tudo que você quer é que a dor passe o mais rápido possível. Quando a tribulação toma conta, quando sua esposa está emburrada e você está dormindo na rede na sala, tudo que você quer é que isso passe. O exemplo daquilo que Deus fez na vida de Abraão nos lembra que nós alcançamos a promessa com paciência e com esperança. As tempestades vêm, mas elas acabam. As dores vêm, as dificuldades nos tomam conta,
do coração, mas tudo isso é temporário, porque toda dor é por enquanto, já disse a canção do Marcos Almeida. As dores dessa vida passam rápido, e se nós tivermos paciência, se nós esperarmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, se nós entendermos que essa vida é um sopro, é um vapor, nós estamos esperando um Deus que é fiel, um Deus que vai fazer em nós aquilo que fez em Abraão, porque somos filhos de Abraão. Você sabia disso? Se a gente ler Gálatas 3:29, diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa de que pela fé seremos salvos. Abraão, como pai da fé, é o pai de todos aqueles que têm fé em Deus. E se nós seguirmos o exemplo do pai Abraão, seguiremos o exemplo daquele que esperou com paciência a promessa de um Deus que prometeu. Mas nós queremos um Deus para agora. Nós não estamos, às vezes, muito interessados em que Deus nos dê uma herança, uma promessa para muito na frente. Eu quero hoje, tá demorando demais aí, cadê minha bênção? Cadê o fim da tempestade? Pastor, só quero que isso acabe. E meu irmão, acaba, a tribulação acaba, a dor acaba. Tenho certeza que eu posso lhe dar, que se você está em Cristo, o seu sofrimento é temporário. Ele pode acabar amanhã, ele pode acabar daqui a pouco, talvez acabe quando você tiver de cabelos brancos, passando para o outro lado. Talvez o sofrimento diminua nessa vida, talvez ele aumente e se intensifique. Mas a certeza que nós temos é que se esperarmos com paciência, receberemos a herança de um Deus que é fiel. Receberemos o cumprimento de suas promessas, se formos pacientes e esperarmos no meio da dificuldade. Nossa alma, então, se ancora e encontra um chão mais profundo para se firmar. Se formos, então, cheios, formos cada vez mais calibrados, cada vez mais soterrados de exemplos da fidelidade de Deus. Contar para os outros as bênçãos daquilo que Deus fez na sua vida é um jeito de fortalecer a fé dos outros. Não é se amostrar, é dizer: olha o que Deus fez por mim. Contar das bênçãos de Deus. Contar das vezes que no meio da dificuldade Deus foi fiel na sua vida. Contar os momentos em que, apesar dos seus pecados e burradas, Deus foi perdoador e salvou teu casamento. Ser aberto sobre as coisas terríveis que você passou na sua vida, as coisas terríveis que sucederam com você, e Deus foi fiel em curar a tua alma e o teu coração. Expor os exemplos de fidelidade de Deus na sua vida fortalece a fé de quem está ao teu redor. Mas o que é que a gente faz? A gente só conta das desgraças. A gente só reclama do louvor. A gente só reclama de alguma coisa que não está como deveria estar. Murmuramos, reclamamos, amaldiçoamos, falamos mal do outro, falamos mal de Deus. E não damos a quem está à nossa volta mais exemplos da fidelidade. Não buscamos nos outros exemplos da fidelidade do Senhor. E se alguém começa a falar muito de Deus, aí tá chato. Lá vem esse crentelho aí, só vai ficar falando coisa de Deus o tempo todo. Pô, vai ter jogo, vai ter um Free Fire, tem uns negócios aqui. Não, vamos falar de coisa mais legal. E a gente não consegue se alimentar de mais exemplos da fidelidade. Irmãos, eu sou fraco demais para não ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dos outros. Eu sou fraco demais para conseguir viver minha vida só com os exemplos da graça de Deus em mim. Porque às vezes não basta, eu preciso de mais. Eu preciso saber as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, porque isso me fortalece. Eu preciso ler a Bíblia para ver o que é que Deus tem feito na vida dos homens de Deus e todas as histórias de fidelidade. Eu preciso ler livro, não é porque eu sou inteligente, porque eu gosto de ler, é porque eu sou ruim demais, gente. Eu sou tão fraco que eu não me basto. Eu preciso de mais gente vivendo com Deus e me mostrando por ângulos cada vez mais distintos a grandeza do Senhor. Talvez você seja mais forte do que eu. Mas se você é fraco como eu, busque mais exemplos. Busque mais vidas. Busque saber o que Deus fez na vida de mais gente. Que isso vai aprofundar mais a âncora da tua alma. E vai te fazer mais seguro. Você não vai ser levado pelas tempestades para lá e para cá. Você vai segurar na âncora. E você vai conseguir pular no mar das dificuldades da vida. Você vai conseguir segurar na âncora e pular nesse mundo de desesperança. Você vai conseguir segurar na sua âncora. Não importa o que aconteça, que eles não vão ser suficientes para te tirar da fé. Porque a tua âncora é firme e é profunda. E você vai ter vários exemplos disso para se lembrar sempre que as coisas forem difíceis. Quando Satanás soprar no seu ouvido que Deus não está lá, você vai lembrar de todas as vezes que as coisas foram más, mas Deus foi fiel. Em segundo lugar, a nossa alma está ancorada não só nos exemplos de fidelidade de Deus, mas no próprio caráter verdadeiro de Deus. É isso que nós lemos nos versos 16, 17 e 18. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento
servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Deus jura. Nós, quando juramos geralmente por coisas maiores do que nós. Você pega as crianças brigando aí, macho, tu fez isso, foi eu não, foi tu, foi eu não, foi tu, foi eu não. Mas eu juro pela minha mãe. Eu juro pela minha mãe mortinha, né? Juro pelo sangue da minha mãe. Agora vai matando as mães aí de um jeito terrível, né? Juro pela minha mãe. Por quê? Porque a gente jura por coisas maiores do que nós. Você jura por algo mais valioso do que você mesmo. Deus jura. E por quem Deus juraria? Deus não teria ninguém acima dele para apelar. Então Deus jura por si mesmo, porque não existe ninguém maior do que Deus no universo. Deus não podia jurar pela sua mãe. Católicos talvez creiam diferente, mas ele não poderia jurar pela sua mãe. Ele só tinha a si mesmo para jurar. Ele era aquilo de maior do universo. E ao longo da Escritura, Deus jura várias vezes, e várias vezes coloca a si mesmo como garantia pela sua palavra. Ele coloca o próprio caráter como garantia de que ele fará aquilo que ele diz. E o juramento, diz o texto, deveria ser o fim de toda contenda. Essa linguagem aqui é muito jurídica, certo? A ideia de contenda aqui é de disputa legal. Você tem uma disputa legal e nessa disputa alguém jura por alguém superior, às vezes um político, às vezes um amo, às vezes alguém de caráter público, de que aquilo foi feito ou não foi feito. Isso encerraria a disputa legal. É o máximo que você pode fazer para se comprometer com algo. Uma cultura nossa, que não valoriza, como a nossa, que não valoriza tanto a honra, os antigos tinham uma cultura de honra e vergonha, a gente não tem esse tipo de cultura, a gente tem contratos, a gente tem cartórios, porque a palavra significa muito pouco. Por isso que temos contratos e punições civis. A palavra de Deus, então, é suficiente para encerrar a disputa. Ou seja, ele jurou por si mesmo aquilo que há de maior no universo, e por isso toda questão acerca de sua fidelidade deve ser encerrada. Ele colocou o seu caráter em jogo em cada uma de suas promessas. Isso significa que descrer nas promessas de Deus é descrer em Deus. Isso significa que quando as coisas vão más e a gente responde com desesperança, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Quando as ondas batem forte e a gente acha que a âncora vai soltar, que o barco vai virar com a tempestade, nós não estamos simplesmente descrendo de nós mesmos, ou descrendo da igreja, ou descrendo do que quer que seja. Você não está descrendo na pregação do pastor. Você não está descrendo no livro do teólogo. Você está descrendo de Deus. Porque Deus colocou o seu caráter em jogo. Deus jurou por si mesmo. Deus está dizendo que ele não é Deus se não for verdade. Ele está dizendo que ele não vale o que ele diz valer se aquilo que ele diz não se cumprir. As suas promessas estão baseadas no seu caráter, porque ele se colocou em jogo, ele se pôs por penhor. O que Deus diz se cumpre. O que Deus prometeu acontecerá. Quando as coisas forem más, nós não precisamos simplesmente lembrar daquilo que é prometido. Temos que lembrar de quem Deus é. Porque é quem Deus é que garante a validade das suas promessas. É quem Deus é que garante que nós vamos chegar no destino que Ele prometeu. É quem Deus é que garante que as tempestades da vida não vão nos tirar do eixo. Porque quem Deus é a base daquilo que Ele fará em nós. Não é com base na nossa grandeza, não é no nosso poder, não é na nossa glória, não é na nossa honra, não é nas nossas capacidades de se firmar em santidade, não é na nossa inteligência, nas nossas formações, dos nossos cargos. Nós permanecemos porque há um Deus que prometeu e colocou o seu caráter como penhor, que nós continuaríamos firmes na sua embarcação. Ele prometeu e porque Ele jurou, nós cremos. Por isso diz o verso 18, Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos essa força. Essa é a parte mais confusa do texto, certo? Duas coisas imutáveis sobre as quais é impossível que Deus minta. Que duas coisas imutáveis são essas? E o complicado é que se você for lendo o texto aí, você não vai encontrar duas coisas. Tem muitas coisas nesse texto. Mas a impressão que eu tenho, e o problema de a gente ter pregação expositiva, de pegar trechos e passagens pequenas e estudando cada uma delas, é que às vezes a gente esquece de coisas que foram ditas no capítulo passado. Estamos em Hebreus 6, e tem coisas que foram ditas em Hebreus 5, que a gente estudou há uns 3 meses, se duvidar. Então, você pode esquecer de coisas que ainda estão no fluxo do argumento.
E há pouco tempo, o Salmo 110 foi citado no verso 4. E aqui na estrutura desse texto, ele parece estar fazendo referência de novo ao Salmo 110, verso 4, onde diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso acabou de ser citado no capítulo 5. Isso vai ser citado de novo no capítulo 7. E aqui no fim do capítulo 6, ele parece estar evocando isso. A ideia de que Deus jura e que Deus não volta atrás. E existem duas coisas sobre as quais Deus não mente. De que Jesus é sacerdote para sempre e que ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essas duas coisas, a ideia de sacerdócio de Melquisedeque, é o que ele continuou falando no capítulo 7. Mas ele já falou sobre Jesus como sacerdote para sempre. E essas duas coisas não são mentira. É impossível que Deus minta sobre isso. De que Jesus é sacerdote para sempre. De que Jesus será sempre aquele que estará diante de Deus intercedendo por nós. E que a ordem sacerdotal de Jesus é superior. É muito maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele estará diante de Deus intercedendo por nós. Ele será o nosso sacerdote para sempre. E é impossível que Deus minta sobre essas duas coisas. Ele colocou o seu caráter em jogo. E ele não é homem para mentir. Ele não é menino para nos enganar. Falando ele, quem o impedirá de cumprir seus mandamentos? Mas por que Deus faz esse juramento? Isso são duas coisas que a gente já leu nas passagens. A gente já viu isso. E Deus jura. Deus jura porque Deus quer nos dar algumas coisas. Primeiro, Deus faz esse juramento para nos manter refugiados. É o que ele diz aqui. Por isso, nós que já corremos para o refúgio. Nós que já corremos para o refúgio. Nós já estamos em refúgio. Eu não sei se você lembra de um elemento das leis do Antigo Testamento, que eram as cidades-refúgio. Isso é citado no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e em Josué, capítulo 20. As cidades-refúgio eram uma pequena porção de terra ali na região de Israel, em que pessoas que cometiam crimes passíveis de morte sem querer, poderiam correr para não serem mortas antes de um período correto de julgamento. Então, se você atropelava alguém sem querer, você atropelava, não tinha carro na época, mas o exemplo é esse: você atropela alguém sem querer, não foi a sua intenção, ou a família de quem morreu fica com raiva e quer lhe matar, e você corre para a cidade de refúgio, porque lá você teria um refúgio especial até você então ser julgado de forma correta. A cidade de refúgio era para onde você ia quando você estava passível de morte e você se refugiava. Jesus é apresentado para a gente como a nossa cidade de refúgio. Aqui nós já corremos para o refúgio. Significa que nós somos pessoas pecadoras passíveis de morte. Cometemos crimes que deveriam nos matar por isso. Deveriam nos matar pelo nosso crime. Mas temos um refúgio que nós já corremos para ele, que é o refúgio de Cristo Jesus. Jesus é aquele para onde corremos quando entendemos que nós merecemos morrer. Corremos para Jesus em desespero, para preservar a nossa vida, quando entendemos que Ele, por sua fidelidade, vai nos preservar. Deus jura e Deus coloca o seu caráter em jogo para nos lembrar que Ele é o nosso refúgio quando a gente encontra desesperança por causa de quem nós somos. Podemos nos resguardar nele como uma cidade forte que nos protege. Em segundo lugar, Ele quer nos dar uma certeza. Ele diz: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. O pregador americano John Piper diz que Deus não é um Deus de mínimos, mas um Deus de máximos. Ele já deu tudo o que precisávamos para confiar nele, mas ele quis mostrar com ainda mais clareza. Ele não queria só dar uma ideia, ele queria deixar claro, ele queria deixar óbvio para a nossa cabeça, com ainda mais clareza, que o seu propósito era imutável ao nos fazer herdeiros da sua promessa. Ele confirma isso com um juramento. A linguagem do verso 13 ao verso 18 é uma linguagem muito jurídica, sabe? Você vai lendo e a linguagem parece que está lidando com direito o tempo todo. A ideia de promessa, disputa legal, juramento, fornecimento de garantia, são palavras da cultura grega próximas dos tribunais ali. A ideia de confirmar com juramento aqui fala de uma expressão técnica para garantia legal de uma transação. Você fazia uma transação e você precisava de uma garantia para as coisas. Você deixava algo hipotecado no empréstimo que você pegava. E ele se coloca como a garantia de suas promessas. Ele confirma isso. Um propósito que era imutável. Essa palavra propósito imutável também era usada em contratos de herança, quando esse contrato era irrevogável. Nada poderia revogar esse contrato. Ou seja,
Deus mesmo montou um cartório e assinou em vias autenticadas aquilo que Ele queria fazer em nossa vida. Ele mesmo escreveu o contrato, Ele assinou, Ele se deu por garantia para dizer salvo, herdeiro da promessa, filho daqueles que são meus. Deus nos escolhe, Deus nos traz como herdeiros, Deus nos salva e Deus se põe por garantia desse propósito que é irrevogável, porque Ele nos manterá até o fim. Em terceiro lugar, Ele jura para nos fornecer encorajamento. Diz: tenhamos forte alento. A palavra alento aqui significa basicamente encorajamento. Não um encorajamento fraco, não um encorajamento qualquer. Não aquele encorajamento que você dá para o seu amigo quando você está com fome e é apressado para ir embora. É um encorajamento forte. Um alento forte através de suas promessas. Tenhamos forte alento. Porque o mundo, meu irmão, não vai bater devagar não. O mundo não dá tapa, o mundo só vem com um cruzado no queixo. O mundo quer te derrubar, meu irmão. Satanás está furioso. E Deus nos dá um encorajamento forte, poderoso o bastante para nos livrar dos convites do mundo. Um alento forte o bastante, um encorajamento forte o bastante para termos força para encarar qualquer coisa, para segurarmos na âncora e pularmos em qualquer tempestade que essa vida tiver para oferecer. Fortes pelo alento que Deus nos dá. Em último lugar, para nos fazer agir, então, com mais força. Para termos uma ação forte no mundo. Para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Somos encorajados a se apropriar da esperança. A agarrar a esperança e viver essa esperança. Não simplesmente achar que essa esperança é uma coisinha que a gente recebe aqui e ali. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Como nos fluxos do nosso emocional que variam de dia para dia. Não, uma esperança que a gente busca, que a gente vai atrás. A esperança que há em Cristo, tomando posse da esperança com base na fidelidade de Deus. Essa esperança fala tanto de algo futuro quanto de algo presente. A esperança fala tanto de uma realidade que receberemos, como de uma transformação atual, com base naquilo que vamos receber. Porque aquilo para onde olhamos move os nossos passos hoje. O local para onde queremos ir move a nossa caminhada. E se nós olharmos para frente, para essa esperança e tomarmos posse dessa esperança, a gente consegue força para viver essa vida de forma poderosa nesse mundo. Mas não é qualquer esperança. É a esperança que nos foi proposta. O mundo tem muitas esperanças, esperanças frágeis, esperanças bobas, a esperança de que amanhã tudo vai ser melhor. A esperança é que quando vem algum irmão da igreja dizer que perdeu o emprego, você diz: não, mas isso é para um bem, meu irmão, Deus vai dar um emprego melhor para você. E as coisas estão más no casamento, e não, mas Deus vai preparar e levar o teu marido. E vai dar um melhor. Né? Eu ouvia assim, nos meus tempos de Assembleia de Deus, né? Ensinavam isso. Deus prepara e leva. Tá? Prepara e leva. Não é a esperança do pensamento positivo. Não é a esperança de que amanhã talvez seja diferente. É a esperança de um céu de glória que nos está proposto. Não é a esperança de que as coisas podem melhorar um pouquinho nessa vida. É a esperança de uma glória eterna que é muito superior que qualquer pouca esperança dessa vida. É a esperança que nos dá força para segurar na âncora. Para segurar em Cristo Jesus. Com toda a nossa força. E pular no mar. Em terceiro lugar, por último, a nossa alma está ancorada nesse sacerdócio superior de Cristo Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa que se diz no verso 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, nós temos uma âncora para nossa alma. Nossa alma não está frouxa, não está solta, como um barquinho que é levado pelas ondas do mar de forma alguma. A gente não tem uma fé frágil, uma fé tímida, uma fé sofrida, uma fé que a gente tem vergonha de olhar para cima e dizer que tem Jesus. Nós temos uma fé forte, uma fé ancorada pelo próprio Deus. Epiteto foi um filósofo grego estoico que viveu entre o primeiro e o segundo século. Escreveu em um dos seus textos, nos seus fragmentos, que não devemos prender o nosso navio a uma pequena âncora, nem a nossa vida a uma única esperança. Ele queria dizer que a gente precisa de muitas esperanças na vida, porque se a gente não tiver muitos objetivos diferentes, muitas coisas que nos deem esperança, é como se o meu navio estivesse preso com a âncora frouxa. O que Epiteto não sabia é que nós podemos ter uma âncora forte o bastante para que uma única esperança mova toda a nossa vida.
de que a esperança daquilo que Cristo fez por nós seja o bastante para nos manter firmes nele e nos mover para sempre. Podemos ter uma única âncora porque ela não é pequena, porque ela não é frágil, mas porque nossa âncora é o próprio Cristo Jesus. A pergunta que você tem que responder no seu coração é: qual é a sua âncora? Em que a tua alma está ancorada? Onde foi que você deixou que a tua alma se fixasse? Foi no abuso sexual que você sofreu na infância? E que isso define quem você é e faz você se sentir suja para sempre e inapta para um relacionamento para o resto da sua vida? É o seu peso que faz você achar que você está definido pela forma física do seu corpo e que o modo como as pessoas veem você, ou o modo como você imagina que as pessoas veem você, é o modo como você se vê? É na sua depressão e que isso define quem você é acima de qualquer coisa? E que você precisa viver a vida fazendo com que os outros sintam também a sua dor, porque isso vai curar você de alguma forma, quando raramente cura? É na sua traição, no adultério que cometeram contra você, e que isso define quem você é, como uma mulher traída, como um homem traído para sempre, de forma insuperável? Eu estava sentado na calçada uma vez, na porta da igreja, não era aqui. E a gente foi começar um trabalho evangelístico, eu não conseguia andar 10 metros, e tinha um outro cara sentado na calçada, sem camisa, bem mal tatuado. Eu comecei a conversar, eu comecei a pregar Jesus, e ele disse: você não entendeu ainda. Eu não entendi o que? Ele não explicou nada. Como é que eu não entendi ainda? Ele diz: eu matei 2 pessoas. Fui preso, paguei e tal, mas eu matei 2. Não tem como ser salvo. Eu matei 2 pessoas. Eu comecei a explicar o evangelho para ele. Eu era um adolescente, sei lá, devia ter meus 17, 18 anos, por aí, mas comecei a explicar. Não tinha contato com gente que matava outras pessoas, mas você tem o evangelho. Eu adoro um cara que foi morto, então a gente tem alguma intimidade com o assassinato. Eu comecei a explicar: não, Jesus morreu, Jesus foi para a cruz, Jesus morreu em nosso lugar, e não importa o tamanho do seu pecado. Ele disse: não entendeu, eu matei 2 pessoas, eu não posso ser perdoado. Eu tentei explicar, mas a alma daquele homem estava ancorada em alguma coisa. Ele tinha uma âncora para a alma dele. A âncora da alma dele é aquilo que ele fez. Foi o mal que ele fez sobre a vida de alguém. Quais são as âncoras que te impedem de ir para Deus? Onde é que você ancorou a sua alma? Foi em coisas que você fez? Foi em coisas que fizeram para você? Foi em coisas que fizeram para você, mas você ainda acha que tem alguma culpa? Foi em coisas que você fez, que você já fez tudo para limpar o que você fez, você já pediu perdão, você já recebeu a bênção em Cristo Jesus, mas você não consegue achar que tua vida pode ir para além daquilo ali? E você está preso, você está amarrado pelo pescoço numa âncora que te afunda e te mata? Onde é que está a tua âncora? Onde é a esperança segura e firme que deveria guiar a tua vida, que deveria dar o teu senso de valor, que deveria dizer quem você é todo dia? Onde é que você está preso? Porque a nossa âncora é Cristo Jesus. Porque a nossa âncora é a esperança que nos foi proposta. Porque a nossa âncora tem que ser uma visão para além daqui. Então, se outras âncoras nos afundam, precisamos trocar a corrente que está nos nossos pés e não mais estarmos presos na âncora que nos mata, mas estarmos presos numa única âncora firme, segura, que nos leva para além disso aqui, que nos transcende para além das âncoras dessa vida. Porque muitas coisas podem tentar nos afundar, mas há um único Cristo, uma única esperança que faz com que as dificuldades dessa vida sejam bobagem, que faz com que o abuso não te marque, que faz com que o adultério não te destrua, que faz com que o teu peso só importe por questões de saúde, no fim das contas. Que as coisas não te definem, que as coisas não te marcam para sempre, que você não deixa que as circunstâncias dessa existência, que as ondas do mar sejam o fim da tua viagem. Porque é uma âncora profunda, firme, forte, que pegou a tua alma e fixou ela em Cristo Jesus. Se você encontrou Cristo, meu irmão, você encontrou um caminho para vencer as barreiras dessa vida. Uma esperança que não é boba, uma esperança que não é frágil, uma âncora que não entrou de lado, mas uma esperança que é segura e firme. Segura e firme. Essa descrição da esperança é muito apropriada para a metáfora da âncora. Nossa âncora está afunda, ela está firme, nosso navio não arreda, não sai porque Deus segura e a nossa alma está firme pela existência dessa esperança. Ah, irmãos, como a desesperança é prejudicial para a nossa fé. Como a desesperança destrói a nossa alma e retira do nosso interior qualquer coisa que nos prende ao cais. É quando perdemos a esperança que nós perdemos a âncora. É quando vivemos um cristianismo que não vê nada
além da meia-noite. É quando vivemos um cristianismo que não acreditamos que as coisas podem ser melhor do que o mar revolto nesse momento. É quando a gente não acredita que o sol pode nascer amanhã. É quando a gente não acredita que virá no último dia uma glória que fará tudo isso parecer nada. É quando vivemos um cristianismo nessa vida e para essa vida. É quando perdemos o foco daquilo que Deus está fazendo no mundo. Viktor Frankl foi um psicólogo que foi preso nos campos de concentração nazista. Ele era judeu. Frankl escreve em um de seus livros acerca da maior batalha que os homens enfrentavam no campo de concentração. E era a batalha pela esperança. Ele dizia que aqueles que perdiam as esperanças eram aqueles que morreriam no mesmo dia. Eles não trabalhariam, eles não obedeceriam às ordens, eles iam definhar e seriam levados para a morte. E ele sabia quem é o que ia morrer. Todos sabiam quem era aquele que morreria naquele dia. E era aquele que acordava um pouco mais tarde e fumava os seus últimos cigarros. Porque aquele que parava de acreditar que poderia fumar um cigarro no outro dia era aquele que não ia conseguir continuar vivendo o campo de concentração. A esperança, a ideia de que há um amanhã, o que há um dia depois desse aqui, a ideia de que eu posso sair dessa situação terrível, a ideia de que esse momento de tribulação é temporário, é por enquanto, porque há algo depois disso, porque há um sol depois dessa tempestade, é o que nos mantém para frente, é o que nos mantém fixos em Jesus. Quando acreditamos que a tempestade é tudo o que existe, quando paramos de acreditar nas promessas da fidelidade de Deus, é quando a gente definha, é quando a gente fuma os últimos cigarros, é quando a gente se entrega à satisfação de prazeres momentâneos, ao invés de olharmos para frente, mesmo quando a morte parece ser a única coisa que está diante de nós. Quando temos esperança, quando mantemos a esperança, a gente consegue andar em tempos de dificuldade. É quando temos essa esperança que a gente segura na âncora e a gente pula no mar. É quando a gente mantém essa esperança que Deus nos dá força para ter a nossa fé firmada nele. Essa esperança está disponível na obra de Cristo Jesus. É o que o texto vai falar sobre essa esperança. Essa esperança entra no Santo dos Santos atravessando o véu. O véu era a cortina interna que separava o santuário dentro do tabernáculo do lugar santíssimo onde Deus aparecia. O Santo dos Santos é justamente esse lugar depois desse véu. Jesus atravessa esse véu, ou seja, Jesus morre e Jesus ressuscita e vai estar com Deus. Ele está dizendo que a nossa esperança atravessa o véu da morte, atravessa o véu dessa vida terrena, para que essa esperança se concretize em outra realidade para além daqui. Uma esperança que está além dessa vida. Ele está dizendo que essa esperança não se concretiza hoje, talvez. Em Hebreus 11, os homens morreram sem ver a esperança. Abraão se foi, e Abraão não viu, a partir dele, serem benditas todas as famílias da terra. Talvez a nossa esperança não esteja disponível nesse mundo caído. Mas a certeza é que além do véu, quando estivermos diante de Deus, depois da morte, quando atravessarmos o rio, para usar a ilustração do peregrino do John Bunyan, nós então estaremos na cidade celestial, na verdadeira Nárnia, no lugar eterno e que Deus preparou para nós, onde nossa esperança se concretiza para sempre, onde Ele nos dá aquilo que é nosso e aquilo que Ele prometeu. O cumprimento das promessas, irmãos, está além do véu. E a gente não pode acreditar que as promessas de Deus dizem respeito a coisas para essa vida, a dinheiro, a poder, a saúde, a curas. A promessa dele não é do tipo de promessa que depende do quanto de fé você tem. E que se você não recebeu a sua prosperidade financeira, é que você não teve fé o bastante. Que se você não foi curado de sua enfermidade, é porque você não creu o quanto tinha que crer. Não é uma promessa que depende de quantidade de fé, mas é uma promessa que se cumpre mesmo quando a nossa fé é fraca. Mesmo quando a nossa fé é humilde, mesmo quando a nossa fé está sofrendo, mas é uma promessa que se cumpre, porque mesmo que o nosso barco seja fraco, a âncora que o prende ao cais é forte. Porque mesmo quando a gente olha para dentro de nós e a gente só vê desgraça, a gente só vê miséria, a gente olha para dentro e vê vontades que a gente não tem coragem de verbalizar. A gente vê pecados dentro de nós nos convidando ao erro, que a gente às vezes não tem coragem de orar a respeito. E a gente acha, meu Deus, mas minha embarcação é tão frágil. Tem tanto buraco, tem tanta água entrando aqui. Eu não vou aguentar uma onda, eu não vou aguentar esse trajeto. As ondas vão bater, meu barco vai virar. Mas não é pela sua força, não é pela sua capacidade. É porque a nossa âncora é firme. É porque nossa âncora é forte. Porque as promessas se cumprem para além daqui. E se você ficar esperando promessas para cá, você esperar que a promessa dele é que o seu barquinho vai virar um grande transatlântico. Se você achar que a promessa dele é que ele vai curar a sua doença, que ele vai melhorar o seu corpo, que ele vai te dar mais dinheiro,
que Ele vai restaurar os seus problemas e que sua conta bancária será gordinha e suntuosa. Você está com esperança no lugar errado. Você está com esperança para cá do véu. Mas a nossa esperança se concretiza para além do véu. Nossa esperança se concretiza para além dessa vida. Porque essa esperança chega onde Jesus está. Porque essa esperança chega onde Ele foi. Porque Ele foi o primeiro a atravessar esse véu, como um precursor. Crianças às vezes têm isso, né? Ei, macho, vai tu primeiro aí, mano. Não, vai tu, fala pra ela lá. Depois eu vou, né? A gente geralmente quer pessoas que possam ir na frente. Jesus atravessou o véu, e se Ele atravessou, nós atravessaremos também. E Ele foi o nosso precursor. Aqui a gente tem uma linguagem náutica, certo? Uma linguagem própria do mundo das embarcações. Precursor aqui traz a ideia de uma frota de navios avançando. E existia em navios muito grandes um pequeno barco, que às vezes ficava dentro do navio. E esse pequeno barco era lançado no mar com a âncora do navio. E esse barco levava apenas a âncora até perto do cais, porque o navio muito grande, se a praia não fosse muito funda, ele não ia conseguir andar, não conseguia atravessar. Então, você precisava de um barquinho menor para levar a âncora na frente e depositar a âncora mais perto para que o navio não fosse para longe. Jesus é o nosso precursor. Ele é aquele que foi na frente para nos prender ao cais. Ele é aquele que foi primeiro, justamente para nos manter firme nele. Ele foi na frente, como que nos convidando a ir atrás dele. João 14, 1-3 diz que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus foi na frente, meus irmãos. Jesus não está aqui porque Ele foi na frente. Ele está preparando o lugar. Ele foi o precursor, Ele foi o primeiro, Ele foi a primícia dos que dormem, e Ele está preparando uma morada. Ele está preparando um lugar sem dor. Ele está procurando um lugar sem abuso. Ele está preparando um lugar sem depressão. Ele está preparando um lugar onde as pessoas não vão mais lhe trair. Ele está preparando um lugar onde todas as dores e misérias e males que já te tocaram nessa vida não mais terão poder para te afetar. Porque você vai ter vencido tudo. Você vai ter vencido até mesmo a morte. Você vai ter vencido os próprios pecados. E nós seremos feitos à imagem da natureza divina. E nós estaremos com Ele para sempre. Ele entrou por nós. Ele entrou em nosso favor. E Ele se tornou sumo sacerdote para sempre. Ele se tornou sumo sacerdote de uma ordem superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele não pode mentir. Ele virou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente, sobre essa ordem de Melquisedeque. Mas deixa eu concluir isso contando uma coisa para vocês. Alguns historiadores contam acerca da igreja primitiva e da perseguição que os cristãos sofriam e retratam o fato de que, porque eles eram perseguidos, eles eram constantemente enterrados em catacumbas. E alguns historiadores cristãos contam que foram encontrados nas catacumbas de cristãos pelo menos 66 covas que foram marcadas com uma âncora. As pessoas desenhavam âncoras na cova de cristãos mortos. E a âncora significava também um símbolo da fé daqueles homens. E onde eles estavam, e onde eles permaneceram em vida. E uma certeza que para além daqui, eles estavam firmes em Jesus. Que eles viveram uma vida ancorada em Deus. E morreram ancorados em Deus. O que é que você quer que marquem na sua cova? Quando você passar dessa vida, você quer lembrar que esteve ancorado no quê? Onde é que você tem ancorado a sua alma? Onde é que a sua alma está ancorada? Onde é que a sua alma está firme? Porque se for em Jesus, meu irmão, então segura na âncora e pula no mar.